Mãe das Pirâmides, bem-vindo ao jornalzinho aqui do Egito. Começamos já com um grande incidente. Um incidente terrível. 24 recrutas egípcios ficaram feridos depois de um acidente de carro da polícia. Pertenciam às forças de segurança de Asyut, na estrada do deserto oriental de Asyut, onde aconteceu tudo. 10 ambulâncias foram recrutadas ao local do acidente. O incidente resultou no ferimento de 24 dos recrutas que foram transferidos para o hospital militar local. Um relatório está sendo apresentado à promotoria para investigações. Pela segunda vez em poucos meses, a missão da equipe de luta livre egípcia do Sub-23 foi surpresa pelo jogador Saif Shukri, fugindo durante o acampamento da equipe nacional do Quirguistão, em preparação para o campeonato mundial. Pois é, Issam Nawar, chefe do sindicato de luta livre, explicou que os funcionários da missão ficaram surpresos com o desaparecimento do jogador. Antes da data de pegar o avião que levava a equipe para retornar depois ao Cairo, sem saber o destino para qual ele foi, a fuga de Shukri vem alguns meses logo após um incidente semelhante que também ocorreu com o lutador egípcio Ahmed Begdoda. Escapou então ele da missão também da equipe nacional de seu país lá na Tunísia, em maio passado. Não sei se vocês se recordam disso. Após a sua coroação com a medalha de prata no African Wrestling Championship, a missão descobriu a ausência então e o desaparecimento do jogador e o fechamento do seu telefone. O seu telefone estava completamente mudo. Pois é, depois que tentaram se comunicar com ele, enquanto os membros da missão confirmaram que Ahmed fugiu para a França. Pois esse foi o caso lá do moço da Tunísia. Seu pai disse que sabia que havia uma intenção, um planejamento prévio para que seu filho escapasse e deixasse o Egito, enfatizando que não há pai que deseje a ausência de um filho. Ou seja, o pai conclui que acha que isso tudo foi premeditado, que o jovem precisa de ajuda de alguém para cuidar dele, que não pode ficar assim sumido num país, né? O pai disse que não tem parentes na França e que seu filho nunca recebeu ligações para organizar essa partida ou voo para a França ou outros, não sabe como ele foi lá parar, enfatizando que o que aconteceu na Tunísia é desconhecido para ele até agora e não conhece os seus detalhes. Após a fuga desse tunisiano, o presidente egípcio até interveio para trazê-lo de volta, enquanto o ministro da Juventude e Esportes, Ashraf Sobhi, anunciou o encaminhamento dos funcionários do jogo no país para o Ministério Público e a forma de um comitê ministerial para discutir essa crise de fuga desse novo jogador, Abdullah. Pois é, eles aproveitam que vão jogar em outro lugar e eles depois não retornam ao país e ficam ali ou pulam para outro país. Então não se sabe o paradeiro desse novo moço aí que escapou aí dos jogos. A ex-ministra de imigração egípcia, Nabila Makram, surpreendeu o seu filho depois que ele cometeu um crime lá nos Estados Unidos, cujos motivos ainda são meio vagos. Pois é, Makram disse em uma reunião com um programa de TV, Happens in Egypt, transmitido nos satélites da MBC Egito, o meu filho me disse recentemente que sentia que estava mentalmente doente. Quando ele tinha 10 anos, já ele tinha alguns sintomas, mas tinha medo de me dizer, porque não sabia como lidar com isso. Que seja feita a vontade de Deus, diz ela. Assim que soube, ela se desculpou publicamente e se demitiu depois de saber sobre o que aconteceu com seu filho e decidiu deixar o seu cargo de ministra sem hesitar, por seu papel de mãe. Ela acrescentou, eu sou uma pessoa que crê em Deus e é isso que me torna forte. O filho da ministra da imigração egípcia, ele tem 27 anos, ele nasceu em 96 e trabalhou para uma empresa nos Estados Unidos de propriedade de uma empresária egípcia-americana, chamada Leila Pence. O filho da ministra da imigração, ele tirou a vida de um colega de trabalho com uma faca e outra pessoa também que ficava com ele no seu departamento. E as vítimas são Griffin Como e Jonathan Brown. Ambos tinham apenas 23 anos, ninguém sabe o motivo desse crime hediondo.
O crime ocorreu na manhã de terça-feira, 19 de abril de 2022, pois foi o ano passado. Foi encontrado a arma no local, a arma utilizada, branca, não é? Branca. E Rami Fahim, ele estava no apartamento com as duas vítimas, onde ele foi levado então depois até para o hospital para tratamento. Pois é, a ministra anda com um sofrimento grande em cima dela, né? Eles celebraram ao fim de 4 anos a união entre os dois. Esse clipe provocou uma grande interação e obteve várias milhares de visualizações nas mídias sociais, que alguns comentários até estavam cheios de bullying ali, mas poucos em comparação com os encorajadores. Até muitas pessoas estiveram solidárias com o casal. A noiva, Nada Hatim, ela dizia que estava comemorando seu primeiro aniversário de casamento com o seu marido. E esse casamento foi coroado após uma história de amor que durou 4 anos. E eles concordaram em fotografar e celebrar o casamento como se ainda fossem recém-casados. Nada acrescentou. O incidente foi repentino e natural, e não foi arranjado ou acordado antes. Ela estava brincando durante as filmagens e ela virou-se para o fotógrafo e disse para ele, atire, acrescentando que ela disse a palavra com absoluta espontaneidade. E ficou surpresa com a resposta do fotógrafo, que lhe pediu para fazer se pudesse. Ela continuou que carregava o marido como uma espécie de brincadeira. Ela carregava ele no colo, em vez de ser ele a carregar a noiva, ela carregava o noivo. E isso causou uma grande polêmica. Ela costumava brincar muito com o marido e lidar uns com os outros assim, de uma forma bem engraçada, em casa, seja onde for. Eles eram um casal diferente. Observando então que descobriu que no dia seguinte que o vídeo saiu, foi fortemente promovido e obteve muitas visualizações e recebeu muitas mensagens na sua página no Facebook, muitos haters e desgostos. E ela disse que o seu marido merece ser carregado. Ela expressou sua frustração com alguns comentários. Ao fim de 4 anos de casados, eles foram comemorar o seu primeiro ano de casado, porque eles resolveram fazer assim um review, né? E eles foram tirar umas fotos, e nessas fotos ela sai carregando nas fotos e no vídeo, carregando o marido no colo. Ainda bem que ela é forte, mas eles ficaram frustrados com os comentários ofensivos e instigantes que tentaram quebrar a alegria e a felicidade deles. Mas ela decidiu ignorar depois que recebeu outras mensagens encorajadoras e alegres de cidadãos árabes e do Golfo, e isso recompensou-a pela sua tristeza, e ela levantou a moral e enfrentou todo mundo devido a esse bullying que fizeram só porque ela carregou o marido no colo. Por sua vez, o marido Ahmed também falou algumas coisas. Ele disse que o seu sogro já tinha morrido e antes de se casar com a sua noiva, a sua mãe também faleceu. Então, ele não teve um casamento para eles não fizeram uma festa, eles adiaram. Então, ele queria compensar a noiva com essa simples cerimônia após um ano de casamento, e ele queria apresentar mais alegria e felicidade a ela. E eles só conseguiram realizar isso ao fim de 4 anos, apontando então que os comentários abusivos afetaram a sua masculinidade, mas ele não prestou atenção a isso. Eles quiseram dizer, ele é um fraco, ela que está carregando ele. Mas ele não se preocupou com isso. O principal objetivo era fazer a sua esposa feliz e compensá-la por não realizar um casamento, uma festa de casamento legal para ela, como ela gostaria. Ele acrescentou que esse bullying todo que ele tinha recebido pelo vídeo, e por mais que se tornasse frustrado e triste, não mudou a sua posição sobre a simplicidade, espontaneidade do vídeo, através do qual ele expressou então o seu amor por sua esposa, bem como a sua esposa também expressou por ele. Ele disse então que realizou a seguir um casamento simples para ela, casamento festa, não é? No qual ele convidou seus amigos, conhecidos e parentes. Mahmoud Salah disse que é amigo dos recém-casados e ciente da sua natureza lúdica, que eles gostam assim de fazer algo diferente, continuando que a noiva comemorou esse aniversário no mesmo dia que ela casou, então que fez a festa do casamento, né? Porque eles estavam casados só no civil. E as fotos mostram bem
a natureza da alegria deles. O fotógrafo confirmou que a ideia foi até do noivo e que ele queria que a cerimônia fosse realizada no dia do aniversário da noiva e que a celebração era nova e louca, observando que foi acordado que o lugar até da fotografia seria uma nova cidade de Mansura, uma nova parte de Mansura. E ele ficou surpreso com a capacidade da esposa de o carregar no colo. Então ele concordou em fazer as fotos e um vídeo sobre esse momento, que foi um momento espontâneo e novo até para ele como fotógrafo, o oposto. A noiva que carrega o noivo. Mas quando o vídeo vem a público aqui, muitas pessoas batem a cabeça fechada e lá vai, os haters começam a bombardear. Mas é assim que as coisas vão mudando, não é? Poucas horas após o colapso de uma propriedade na área ali dos Jardins a leste da capital egípcia, o Cairo, resultou em mortos e feridos. Pois é, na quarta-feira um enorme incêndio, mais um, eclodiu em uma garagem devido a um curto-circuito que devorou dezenas de veículos e incendiou vários carros e motocicletas. E tuk-tuks em uma das garagens ali do Jardins, no Cairo. Forças de resgate e forças dos bombeiros chegaram ao local do incidente para controlar o sinistro, como dizem em Portugal. As autoridades conseguiram, então, controlar o incêndio que cobriu ali cerca de 32 veículos tuk-tuks e 70 outros veículos de motocicletas. A província do Cairo, então, decidiu formar um comitê para explorar e investigar as circunstâncias desse incidente e explicar rapidamente essas perdas. Por quê? Por que está sempre acontecendo esses acidentes com incêndios ou desabamento de prédios? É terrível, quase diário. Pessoas perderam suas vidas num outro desabamento de um prédio no Egito. E algumas pessoas estão desaparecidas nos escombros. O Cairo testemunhou então na quarta-feira o colapso de uma propriedade de 4 andares, resultando na morte de 4 pessoas e no ferimento de outras 5. As autoridades preocupadas com a província egípcia foram imediatamente ali para o local para acompanhar os esforços de resgate. Uma força-tarefa foi montada na região para o resgate e procura dos desaparecidos no local do acidente, enquanto equipamentos pesados ajudavam os socorristas ali no local também a levantar esses escombros dessa propriedade para procurar então os desaparecidos. O prédio se situava na rua Al-Gabal Taya, no departamento de polícia de Al-Quba. Mais uma vez, o Ministério Público averigua e inspeciona o local da propriedade. Um crime brutal em Tanta. 2 adolescentes em Tanta. Começou ali na região do oeste do Cairo. Foi descoberto lá em julho um corpo de uma menina, aí dos seus 20 anos quase, totalmente golpeada. Foi ali jogada perto de um banco no departamento ali da cidade, do centro de Tanta. A investigação revelou que era uma aluna do ensino secundário, chamada Farah, de 18 anos. As investigações levaram a 2 réus, sendo um deles uma amiga dela chegada. Um dos réus, através das investigações, a polícia descobriu que um dos réus, então, era uma amiga íntima dela, Aya, que resolveu se livrar dela dentro do seu apartamento. Depois de uma briga entre elas por causa de diferenças entre opiniões, ela então a golpeia, deixa ela dentro do apartamento por 3 dias e ela corta os seus pés e joga. Tudo isso, depois eu não sei como ela descarta, ali desova. Ela desova tudo isso depois num local com a ajuda do proprietário da casa. A moça, que era sua amiga, ela fez confissões então à polícia detalhadas explicando como, depois de sua tentativa de se livrar do corpo, ela disse que derramou gasolina também quando ela estava ainda deitada na cama, e então ela tentou atear fogo no tapete, enrolando ela ali em cima da cama num tapete, e ela tentou fugir assim que o fogo começou a aumentar. Ela então disse que o cheiro começou a se espalhar. Ela primeiro queria deixar
o corpo lá dentro do apartamento, mas o cheiro, os vizinhos começaram a reclamar e então foi quando eles resolveram descartar em sacos e jogar num prédio perto de um banco. E isso tudo foi o dono do apartamento onde ela estava e onde ela foi golpeada, ligou para a outra amiga, que eram todos da mesma escola, e disse, não dá para ficar aqui porque temos que fazer alguma coisa. Os vizinhos já notaram e começaram a reclamar do cheiro, precisamos tirar daqui. Então isso ficou gravado no celular e isso para a polícia foi o suficiente. E esse outro aí que ajudou disse, venha tirar e fazer alguma coisa, tire ele daqui porque ou eu vou denunciá-lo. A amiga se mostra arrependida daquilo que ela fez. O segundo acusado, então, ele é namorado da primeira menina lá que ajudou, né, a cometer essa coisa horrenda e eles em princípio estavam juntos nisto, mas depois o moço começou a dar toda a culpa para a namorada. Ele confessa que ela é que cometeu realmente o crime e aconselhou a colocar, a embrulhar ali nos tapetes e lençóis ali, né, o corpo para tentar esconder. E se caso os vizinhos reclamassem para dizer que foi uma carne esquecida na geladeira que estava acontecendo desse cheiro aí nauseabundo. Resumindo, eles estavam de comum acordo, resolveram esconder ali o corpo por os 3 dias no apartamento e depois resolveram também descartá-lo onde tudo foi descoberto. Porque eles deixaram vários vestígios no celular, não é? Então, os serviços de segurança prenderam os acusados, estudantes ainda do ensino médio, e foram encaminhados então ao Ministério Público em Tanta, que ordenou a prisão deles. Ele envenena as suas vítimas e assedia. Outro crime essa semana aqui. É revelado então os detalhes de um caso onde um farmacêutico egípcio na cidade de Nasr, a leste da capital do Cairo. A história explodiu aí depois que os serviços de segurança prenderam um farmacêutico que foi acusado de agredir, e assediar mulheres e crianças dentro de uma farmácia em Nasr City. Mas ele dava lá uns remedinhos e as pessoas ficavam meio grogue e ele aproveitava deles dentro. Tem sempre um cantinho nas farmácias aqui onde eles tomam injeção, porque aqui o farmacêutico pode dar injeção. A polícia então recebe um relatório de uma advogada chamada Dua Abbas, afirmando que ela recebeu CDs de uma mulher onde tinha vídeos gravados da câmara de vigilância de uma famosa farmácia na cidade, contendo assédio e agressões a mulheres e crianças, enquanto elas recebiam ali o seu direito de tomar uma injeção, né, enquanto elas estavam ali na farmácia para fazer alguma coisa, comprar algo. Uma mulher que trabalhava na farmácia denunciou também ele por causa que encontrou vários comprimidos estranhos lá nos armários da farmácia. E no CD está gravado cada vítima com seu nome. E dentro desses arquivos estão vídeos deles dentro realmente da farmácia, onde as câmeras de vigilância nas quais eles estão sendo e mostra então eles sendo agredidos, nas suas partes íntimas, e seu show ali veio todo a público, né? Enquanto eles recebiam injeções. Encaminhado para o Ministério Público, o Ministério do Interior e o Ministério Público também revelou então mais detalhes depois das investigações, dizendo que a advogada então, graças a Deus, forneceu esses vídeos gravados com um cartão de memória ali, documentando alguns dos clipes onde ele assediava então as mulheres e meninas quando iam à farmácia tomar as medicações. O farmacêutico confessa os crimes. Depois de enfrentar os fatos, ele foi preso e seguem-se as investigações e o julgamento. Em um triste incidente aqui no Egito, um pai na província de Al-Sharqiya partiu após uma briga verbal com 2 alunos. Ele resolveu entrar na discussão ali com 2 alunos do ensino médio, porque um tinha assediado verbalmente, falou alguma coisa para a filha dele na rua, e ele foi discutir com os alunos e acho que ele teve um infarto e ele faleceu ali mesmo. O senhor tinha 44 anos, era funcionário do departamento de eletricidade de uma fábrica de trigo. Ele apresentava uma fadiga severa e ele morreu imediatamente após a sua chegada ao hospital. Acho que teve uma subida da pressão. As investigações iniciais mostraram que durante
passagem na rua da filha do falecido, um estudante do 3º ano do ensino médio, numa estrada, numa rua, numa avenida pública. A aluna foi assediada verbalmente, então houve uma briga ali, uma discussão entre o pai e os alunos e o pai dela caiu inconsciente. Ele foi levado para o hospital mais próximo, mas ele não resistiu e faleceu imediatamente. Os serviços de segurança da delegacia da polícia da localidade prenderam os alunos. Prenderam, pois os alunos tinham só 16 anos. Eles estavam no 2º ano do ensino médio. Eles foram presos, sim, eles vão cumprir as suas penas, mesmo que seja naquela situação de menor idade. Prisão e multa, veredito final contra aquela modelo dos faraós. Lembram lá? Tem aí uns vídeos anteriores em que uma egípcia resolveu colocar umas roupas assim, provocantes de Cleópatra e tirar umas fotos nas pirâmides. O tribunal emitiu uma decisão final na quinta-feira de puni-la com 2 anos de prisão e multa de 300 mil libras. Pois é, por infringir valores familiares e transmitir vídeos e imagens pouco modestos na região de monumentos e pirâmides e não pediu autorização para isso. Centro de Uzim, ao norte de Giza. O hospital local recebeu uma pessoa à volta dos seus 50 anos que perdeu sua vida em uma briga. De acordo com a investigação, uma discussão eclodiu entre 2 homens quando um deles esbofeteia o outro. Aí a coisa virou. Antes que as coisas até piorassem, cada um chamou os seus apoiadores ali da região e vieram todos ali, formou-se um grande alarido na rua, parecia até uma guerra em plena rua. Um dos senhores de 55 anos não resistiu, porque depois o outro sacou de uma arma branca e golpeou ele até ele dar o último suspiro. A polícia interveio e prendeu todos os envolvidos, assim como todas as armas utilizadas. A causa foi porque um deles desconfiava que o outro assediava sua filha na região, sempre que ela passava na rua. Hoje o tema está dando voltas ao mesmo assunto. Então ele vai e resolve tirar satisfações com o homem que adorava ficar dando gracinha para sua filha. E agora seguem essas investigações. Os outros estão todos presos neste momento. Pois é. O Egito às vezes dá assim um boom de brigas na meio da rua e resulta nesses crimes que poderiam ter sido muito bem evitados. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. O sacrifício aqui não é fácil com a internet, às vezes oscilando bastante aqui no Egito, por mais que você pague da melhor. E eu tento transmitir para vocês aqui um pouquinho da semana, das notícias do Egito, porque as gerais vocês conseguem, às vezes no telejornal local, vocês conseguem ver essas que são mais políticas e econômicas. Fiquem com Deus. Até breve.